Repórter MT recebe o médico Nasser Mahfouz, que é cirurgião vascular, especialista aí que vem falar para a gente sobre os riscos da chamada, da terrível síndrome da classe econômica. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Como é que tá, Márcia? Bem-vindo. O senhor pode falar para a gente? Dia. Bom dia, boa tarde, internauta tudo. aqui é todo horário, é verdade, né? É verdade. O senhor pode falar para a gente melhor o que se classifica na síndrome da classe econômica? É um prazer estar aqui, Márcia. E falando um pouquinho sobre a síndrome da classe econômica, que muitas vezes as pessoas nem entendem o que significa a síndrome da classe econômica. Normalmente as pessoas que fazem longa distância, né, sejam viagens internacionais, até no nosso país é um país continental, e muitas vezes uma viagem longas predispõe então a trombose venosa profunda. Então, quando as pessoas viajam, normalmente elas ficam sentadas e não levantam da poltrona onde eles estão. Então é importante que a cada tempo eles levantem e andem um pouco dentro da própria aeronave para melhorar então o retorno do sangue. Então, quando as pessoas estão sentadas, ou até mesmo no trabalho, muitas vezes tem pessoas que ficam 2, 3 horas sem se levantar da cadeira. Então isso também pode predispor à formação de trombose venosa. Então já vimos vários casos em que os passageiros, quando chegaram no seu destino, na hora de se levantar, tiveram então uma embolia pulmonar e acabaram falecendo então no destino. Devido ao quê? Devido à formação da trombose que estava ali nas pernas. Nossa, é uma situação que ocorre muito rápido, se desenvolve muito rápido. Muito rápido. Na verdade, a embolia pulmonar nada mais é do que um pedaço do coágulo que está na perna que se soltou e acabou indo para dentro do pulmão. E esse trombo que chegou naquela região, ele obstruiu algumas artérias do pulmão. E com isso, há uma dificuldade intensa da oxigenação. E muitas vezes acaba morrendo devido a isso, devido à região que foi acometida por essa trombose, né? Na verdade, pode ser uma pequena região, como pode ser uma região até de grande extensão, levando então à morte súbita, praticamente. Então, é uma situação assim que a gente acha que, ou quem está dirigindo também, às vezes está muito tempo ali, eu vou acelerar para ganhar tempo na viagem e aí não faz paradas, também está suscetível? Sim, é exatamente isso, mas o que está acontecendo? Agora nós estamos entrando em férias, né? Então hoje as pessoas se preocupam em chegar cada vez mais rápido, não querem parar para não perder tempo. Na verdade estão ganhando, tempo, porque você vai estar evitando um problema de saúde mais tarde, evitando uma internação, evitando as complicações. Nada mais justo que parar de tempo em tempo, né? Pode ser a cada 1h30, 2 horas ou até menos tempo, né? Não custa nada, sai um pouquinho, para em alguma região, anda um pouco, né? Pode fazer o seu lanche também e aproveitar. Então, todas as vezes que as pessoas fazem isso, o que ele está fazendo? Ele está melhorando o retorno do sangue das pernas para o coração. Então, nós temos um coração na perna, que muitas vezes as pessoas não valorizam. É a panturrilha. A panturrilha, ela funciona como um coração quando você anda. Então, ela só funciona quando você anda. Muitas vezes você sentado, você pode também fazer com que ela funcione. Por exemplo, quando você está sentado, você faz o que nós chamamos de dorsoflexão do pé. Então, aquele movimento de vai e vem do pé, você faz com que a panturrilha trabalhe e com isso há um retorno do sangue mais rápido, diminuindo a probabilidade de trombose nas pernas. E o uso da meia de compressão ajuda, é indicado em viagens? Sim, sempre orientamos que as pessoas que de repente possam ter alguma doença prévia, passar num cirurgião vascular, fazer uma avaliação e ver qual tipo de meia é ideal para aquele tipo de paciente, aquele tipo de pessoa, aquela pessoa que vai viajar. Então, as meias, elas devem ter uma determinada compressão. Essa compressão, ela serve para que dos pés até acima, até a coxa, por exemplo, ela tem uma compressão graduada, melhorando esse retorno.
Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou usar a meia da minha irmã, do meu irmão. Não. Cada pessoa ela tem uma dimensão, na realidade, um diâmetro da perna. Então é diferente, existem vários tamanhos. A compressão, por exemplo, que nós podemos falar, por exemplo, compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio que foi prescrita para aquele paciente. Ele chega em casa e fala, vou pegar do meu irmão. Muitas vezes ela vai estar mais frouxa e com isso vai perder a sua eficácia. Então tem que ter uma avaliação prévia na hora de comprar e que eles fazem as medidas desses diâmetros da perna e comprimento e já vai sair com a meia ideal para aquela pessoa. Qual que é o perfil, quais são as pessoas que têm maior predisposição a sofrer um quadro de trombose? Bom, primeiro, as mulheres têm uma predisposição maior, né? E geralmente pela parte hormonal que ela apresenta. Tem também os fatores de anticoncepção, por exemplo, o uso de contraceptivo oral. Pode favorecer? Pode, mas não é para ficar preocupados. Muitas pessoas falam assim, eu deixei de tomar porque eu vou ter trombose. Não é bem assim. Existem grupos de pessoas que podem ter a trombose. Então, pessoas às vezes estão tomando anticoncepcional há 10 anos, 15 anos e nunca teve trombose. Provavelmente a probabilidade é muito menor de ter trombose, porque já teve tanto tempo em uso, a probabilidade é menor. Geralmente, durante o período gestacional, pode de repente ter uma predisposição maior, principalmente pós-parto. Né? Então, tem toda uma recomendação do médico, do obstetra, que normalmente é para fazer com que o paciente pós-parto ela volte a caminhar o mais breve possível, diminuindo também a predisposição. Então, o uso de meia elástica durante a gestação também favorece bastante. Existem outros pacientes que podem desenvolver, aqueles que são submetidos às cirurgias, principalmente cirurgias de grande porte, algumas de médio porte, podem favorecer também a trombose. Então tem todos hoje cirurgiões as orientações em relação à prevenção, né? Cirurgiões plásticos mais ainda, né? Então existem bombas pneumáticas durante o ato operatório para serem utilizados, fazer uso de anticoagulação pós-operatória, né? De um modo profilático, né? Prevenindo então a trombose. Então precisamos sempre saber que esses pacientes precisam de uma boa avaliação do médico que vai realizar a cirurgia. Em caso de dúvida, normalmente esses colegas médicos eles encaminham para o cirurgião vascular para tirar as dúvidas qual tipo de prevenção deverá ser realizado para aquele tipo de paciente. E como é que a pessoa pode saber que ela está entrando num quadro de trombose? Inicialmente, os pacientes não percebem, né? Então, quanto à sintomatologia que você está perguntando. Isso, né? Então, quais são os sintomas? Até em torno de quase 50% dos pacientes podem não apresentar a sintomatologia. Então, só se tiver uma trombose importante. Mas aquelas pessoas que começam a sentir dores em uma perna apenas, uma dor na panturrilha, observando que está com uma dificuldade um pouco maior para caminhar, um inchaço, né? Às vezes pode mudar um pouquinho a coloração do pé ou da perna, então pode ser que ele esteja entrando em um estágio de trombose venosa, mas existem outras doenças que podem promover também essa característica. A indicação é procurar um hospital o mais rápido possível. O mais rápido possível, né? Vai ser realizado provavelmente alguns exames, muitas vezes o cirurgião vascular é acionado para que possa avaliar aquele paciente e normalmente nós solicitamos um exame, que é o ultrassom com Doppler, que pode então tirar as nossas dúvidas. É um exame que não é invasivo e podemos ter uma resposta até rápida, né? O paciente ali mesmo faz o exame e já sabe se tem ou não. Existem alguns exames de sangue também que podem colaborar também para identificar se ele está no estágio de hipercoagulabilidade que nós falamos, tá? Então, por isso uma boa avaliação médica. As pessoas podem confundir essa dor na panturrilha com também uma dor muscular?
Pode, pode. Muitas vezes é aquela dor, ele acha que foi por causa de alguma atividade e isso pode, com o tempo, piorando, e ele vai acabar tendo um inchaço, uma dor maior e realmente vai acabar chegando uma trombose um pouco mais extensa. Então, é importante que faça uma avaliação na hora que tiver essa dor, mas é claro que nós temos dores frequentemente, né? Então nós temos sempre dores, né, por alguma atividade que a gente faz. Tá? E assim, a pessoa que sofreu um quadro de trombose, ela fica suscetível, ela tem algumas proibições a partir daí na vida dela, digamos, com questão à cirurgia, essas coisas. Como é que fica essa pessoa que já sofreu um quadro de trombose? Como que ela deve se cuidar? O que ela não pode? Bom, o mais importante, a partir do momento que tem o diagnóstico da trombose, então o cirurgião vascular vai acompanhar, vai prescrever a meia ideal para aquele paciente, a anticoagulação ideal também, e com isso ele vai definir, né, conforme os exames, o tempo de uso de anticoagulação. Então ele vai ter que estar tomando aquela anticoagulação, aquele anticoagulante. Então, o uso de meia também, que é importante. Os cuidados, porque muitas vezes pacientes falam assim, não, eu não quero fazer uso da meia. Isso não é ideal, tem que fazer uso, é obrigatório. Porque ele pode ter, na realidade, complicações mais tarde, em que não houve uma recanalização adequada, e ele vai ficar com problemas de varizes, que nós chamamos de varizes secundárias decorrente da trombose. Pode mudar um pouquinho a coloração da pele, podem aparecer feridas com o decorrer do tempo. Então, por isso, tem que fazer um tratamento ideal, não subestimar aquele problema. Isso pode levar, na realidade, a interferências no dia a dia dele, no trabalho, por causa de dores, de cansaço importante nas pernas, e os inchaços realmente acabam incomodando bastante. E os pacientes, eles costumam ser obedientes ou eles são muito rebeldes, doutor? Graças a Deus, com uma boa parte, eles são obedientes, né? Então isso a gente fica mais tranquilo, mas precisamos cobrar desses pacientes. Que é uma das complicações mais temíveis da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Então essa embolia pulmonar, ela é grave. Então muitas vezes necessita de UTI, né, uma anticoagulação mais adequada. Então evitar isso. Para evitarmos isso, tem que iniciar um tratamento logo que o médico prescrever. Tem que fazer o uso da anticoagulação, tem que fazer, não tem jeito. A obesidade também é um dos principais fatores? Também, ele favorece. Quem é obeso, ele pode ter uma predisposição um pouco maior, né? Muitas vezes os obesos, eles são, vamos dizer assim, pacientes que não fazem nenhum tipo de atividade. Então, por isso que tem que voltar ao peso normal, fazer atividade física, para que evitem qualquer tipo de complicação da área circulatória. Uma curiosidade, esse período das férias agora é o período que mais se tem incidência desses casos, porque já ficou até classificado como a síndrome da classe econômica? Exato, pode acontecer, porque nós temos o maior número de voos, o maior número de passageiros, com certeza você vai ter um número maior, tá? Então, às vezes o número maior, mas a porcentagem pode ser semelhante. Mas como tem mais pessoas viajando, a probabilidade de você encontrar alguém com trombose é maior. Então a indicação é aí para estar se movimentando? Movimentando, fazer aquele movimento do pé, como eu disse anteriormente, o uso de meia elástica. Quanto tempo a pessoa tem? Porque é complicado também, você vai ficar levantando no avião, no ônibus. Na realidade, né? muitos. O que tem de problema, e a pessoa fica com muitas vergonha, vezes, né? Às vezes. mas ele, quando sentado, ele pode fazer o movimento do pé também. Mesmo sentado ali, ele consegue fazer isso. Então, usar meia elástica, que é importante também. E não tem questão de idade, né, doutor? É independente da idade. Independente. Né? Claro que pessoas mais jovens a probabilidade é menor. Então, aquelas pessoas que têm outras doenças associadas, né? Muitas vezes as pessoas que têm já trombose antiga, né? Quer dizer, no passado já tiveram trombose, a possibilidade de ter trombose é maior. Né? Existem algumas recomendações, né? Então, uma avaliação antes da viagem, passando pelo cirurgião vascular, de repente ele pode até passar uma medicação para ele
como prevenção. Sim. Existem hoje algumas medicações que são utilizadas antes de você viajar. Principalmente viagens de longa distância, indo daqui, indo para a América do Norte ou indo para a Europa. Às vezes podemos então prescrever alguma medicação conforme a doença que essa pessoa tem. Bom, e quem está de carro não está perdendo tempo, né? Está ganhando tempo. Sim, está ganhando tempo e saúde, né? Isso é importante. Tá certo. Tá bom. Obrigada pela sua participação. Eu que Gostaria agradeço. de deixar o espaço aberto para suas considerações finais. E a gente vai estar se comportando aí no final de ano. Ah, sim. Eu espero que todos se comportem, né? Na realidade, eu gostaria muito que a população ela tomasse alguns cuidados, né? De quando realmente for fazer qualquer tipo de viagens de longas distâncias, pessoas da família que muitas vezes têm alguma doença, que leve então antes para o cirurgião vascular avaliar, ver a necessidade de uso de meia elástica, se há necessidade de uso de anticoagulantes antes dessas viagens, né? Então, vale a pena, na verdade, fazer uma boa avaliação médica antes de fazer viagens de longas distâncias. Tá certo. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado.